Doutor Fernando Gomes, mais um dia com a gente aqui na CNN. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Elisa. Vamos lá, quarta-feira. Vamos lá, quarta-feira, dia 11 de agosto. Eu já começo dizendo que você pode participar aqui com a gente, viu? Por isso que eu fico o tempo todo de olho aqui na nossa rede social. Participe pela hashtag Correspondente Médico. O nosso primeiro tema de hoje é a malária. A atriz Camila Pitanga anunciou que ela e a filha estão com malária, estão com a doença. Pitanga disse, inclusive, numa publicação que já está aparecendo aqui, foram 10 dias de muito sufoco, entre picos de febre alta, calafrios e total incerteza. Por causa dessa postagem, surgiram diversos questionamentos sobre a malária e até isso chama a atenção da importância de essas personalidades trazerem à tona esses assuntos, porque tem muitos seguidores, muitos fãs e levantam discussões, do acesso à informação. Então, quais são os questionamentos que surgiram? Contágio, como é que é o tratamento, consequências neurológicas, mortalidade. Então, doutor Fernando Gomes, primeiro, o que de fato é a malária? A malária é uma doença infecciosa febril, que no começo do quadro, quando se abre, os sintomas podem parecer muito com uma gripe. O que existe é uma transmissão que acontece pela picada de um mosquito que contém o plasmodium, que é um protozoário que fica dentro desse pequeno vetor, que é passado então para outra pessoa. Ao entrar em contato com a corrente sanguínea, os glóbulos vermelhos, que representam células que vão fazer o transporte do oxigênio e do gás carbônico para dentro e para fora dos tecidos e faz essa troca nos pulmões, também ficam acometidos e esses protozoários depois podem ficar alojados por longo tempo em tecidos como, por exemplo, o próprio fígado. Então, se a pessoa não faz o diagnóstico e não trata, ela pode acabar evoluindo com uma doença crônica que, se evoluir para uma forma grave, pode inclusive levar à morte. A gente tem aqui no quadro mostrando sinais e sintomas característicos e a gente pode observar como ele pode confundir no começo com, por exemplo, o coronavírus. Sim. Dor de cabeça, tremores, febre alta, calafrios e sudorese. Isso vai depender do tipo do plasmódio, a gente sabe que existem 4 tipos diferentes, com a faixa etária da pessoa e com a circunstância em que ela está ou foi acometida. Mas, basicamente, quando a gente olha o quadro clínico, só de observar como a pessoa reage a essa infecção, a essa infestação inicial, a gente pode acabar confundindo com outras doenças tropicais e subtropicais. Então, a pessoa é picada por um mosquito que, se estiver infectado com a malária, vai transmitir para a pessoa a doença. E aí, cada ser humano pode mostrar sintomas diferentes ou não? Quando é a malária, aparecem todos esses sintomas de maneira muito intensa. Então, pode mostrar sintomas diferentes, mas, via de regra, a abertura do quadro é dessa forma. Tá. Você até tem pacientes que já abrem de uma forma mais grave da doença, principalmente quem não teve infecção, porque assim, você até pode, pessoas que moram em regiões endêmicas, e quando a gente fala região endêmica no Brasil, norte, principalmente a região do Amazonas, ou então na África, quando a gente fala embaixo do Saara, algumas pessoas até conseguem ter uma imunização parcial em relação a isso, Outras não, outras acabam na primeira infecção desenvolvendo um quadro bastante grave e complicador. Tá. E neurologicamente, a pessoa pode ter algum problema grave? Pode, além da pessoa apresentar confusão mental, podendo apresentar convulsões, a longo prazo, se ela tem a manifestação cerebral da malária, ela pode inclusive evoluir para o coma e para a morte. Então, assim, potencialmente é algo muito grave, que pode ser evitado, que pode ser diagnosticado e tratado de uma forma bastante eficiente. Aquela organização dos Médicos Sem Fronteira tem um papel bastante importante de trabalho, principalmente na África, no diagnóstico e no tratamento dessas pessoas, para justamente evitar mortalidade infantil e mortalidade de pessoas que poderia ser evitada. Eu perguntei das consequências neurológicas, mas quais órgãos são afetados quando uma pessoa pega malária? Então, basicamente, o sangue, através dos glóbulos vermelhos, o fígado, mas todo o resto do corpo pode ser acometido porque o sangue transita por todo o organismo. E conduz a doença. E conduz a doença. Mas de uma forma simples para todo mundo entender, se essa doença não é tratada, não é reconhecida e não é tratada, a pessoa pode ter recrudescência. Então, de tempos em tempos, existe a manifestação
da doença propriamente dita. Olha só, pela hashtag correspondente médico, já chegou aqui a mensagem do Josué Lima dizendo: bom dia, sou de Palmas, Tocantins, já morei no Pará e já sofri demais com malária. E tem um detalhe, todo dia, no horário certo, a febre chega e é um frio quase insuportável, ou seja, essa oscilação de temperatura é uma característica de várias doenças e também da malária. O que acaba acontecendo é que o parasita ele começa a se dividir dentro dessa célula sanguínea do glóbulo vermelho e quando ele eclode, quando ele então ganha a corrente sanguínea, isso geralmente coincide com essa manifestação clínica da febre, que em alguns casos vai se manifestar às vezes de 48 horas em 48 horas ou de 72 horas em 72 horas. E parece mesmo, quem já teve a doença sabe, né, que parece que está marcadinho no relógio para acontecer. E como que é o tratamento? A gente está falando ali do perigo de ter a doença, de ter uma complicação, mas existe um tratamento, correto? E de que maneira ele funciona? Existem medicamentos antiparasitários, existem antibióticos que acabam ajudando e controlando de uma forma que o parasita é eliminado. Então é importante, em primeiro lugar, a prevenção. Então, se a gente sabe que existe uma região endêmica onde isso é mais acometido, as pessoas precisam ficar atentas, principalmente quem vai viajar para lá. Entender que o mosquito ele tem um comportamento que acaba sendo previsível. Então, durante o período da manhã, quando o sol está nascendo, ou então no final do dia, quando está o sol se pondo, utilizar roupas compridas, claras, que possam proteger. E toda a questão também do mosquiteiro, né, para evitar o contato do mosquito nesse momento, quando a pessoa está acordando ou está dormindo. E só reforçando, o senhor disse então que aqui no Brasil a característica de ter a doença da malária é mais para o norte do país, correto? Sim, principalmente na região da Amazônia. E existem medicamentos, a artemisinina, e aí tem o papel também da cloroquina, que é muito discutido como profilaxia e como tratamento mesmo antiparasitário, para de alguma forma prática eliminar o parasita da corrente sanguínea, do fígado e também dos glóbulos vermelhos. Falando então sobre a cloroquina, né, aproveitando até porque ela ganhou aí a pauta, né, de todos os telejornais e não só disso, de todo brasileiro, apesar de não ter ainda uma comprovação científica para o uso para o novo coronavírus, a gente já vinha ali recebendo a informação de que é uma medicação usada para tratar a malária. No caso de cloroquina na malária, de que maneira é no início de uma doença, é numa doença mais agravada, porque já tem uma característica, já um histórico, correto, do uso da cloroquina para malária? Sim, existem protocolos específicos para isso. É lógico que qualquer pessoa que tenha a infecção vai ter uma orientação específica e o SUS tem todo o arsenal adequado para realizar esse diagnóstico e esse tratamento. Então, assim, existem características específicas em que você pode usar como profilaxia, como tratamento propriamente dito, em associação com outros medicamentos. E o objetivo principal, Elisa, é exterminar o parasita, porque senão ele fica ali residindo dentro do corpo da pessoa e pode manifestar doenças outras vezes também. E é importante que a pessoa encontre uma boa estrutura, né, quando procurar atendimento, principalmente num sistema público de saúde, para que todos os brasileiros tenham acesso à saúde básica, que é um direito de todo mundo. Olha, para trocar de assunto, eu só vou trazer aqui a mensagem da Ana. Ela falou: já peguei 2 vezes malária. Se você não seguir o tratamento e respeitar os dias, a doença pode voltar. Então fica aí a mensagem pela hashtag correspondente médico. Muito bem, muita gente escrevendo aqui, hein? Que legal, pela nossa hashtag. Eu trago agora para você o nosso próximo tema. A Prefeitura do Rio de Janeiro deve demarcar os quadradinhos na areia da praia por causa da pandemia. Esse é um projeto piloto, deve ser feito na praia de Copacabana e já agora no próximo sábado. Qual que é a ideia? É que 30% das vagas sejam reservadas por meio de um aplicativo. A gente resgata esse projeto aqui para falar da importância da disciplina, porque existem várias regras, as pessoas vão ter de estar em seus quadrados, no máximo 4 pessoas, 2 horas de permanência dentro de cada quadrado, ou seja, o ser humano vai ter de seguir uma regrinha. Mas, doutor, vamos aqui recapitular uma imagem do Rio de Janeiro na nossa memória? As praias cheias ultimamente, à beira da praia, sendo que não pode estar na beira da praia. O que acontece com os seres humanos que não compreendem regras, que não conseguem seguir uma regra? Então, uma regra nova como essa, a gente tenta transformar
um ambiente aberto e livre, como a praia, num parque de diversão, onde você pode imaginar fila, período em que você pode desfrutar daquele bem-estar ou não. Mas a nossa memória é muito forte, né? Porque quando você está num ambiente como uma praia, além de ter toda a nossa memória já estabelecida de que existe uma possibilidade de liberdade e contato livre com a natureza, nós temos a informação visual que chega principalmente nos nossos lobos occipitais, na parte posterior da cabeça. A gente tem uma arte para mostrar. Lóbulos, eu gosto das palavras, occipitais. A parte de trás da cabeça, um pouquinho para cima da nuca, onde a informação luminosa que entra pela retina, passa pelo nervo óptico, então ela é traduzida no que a gente conhece como imagem, né, na nossa tela mental, para um estímulo elétrico e então a gente consegue interpretar nessa região aqui, mais posterior, entendendo que ali na frente é o rosto. Tá, aqui os nossos olhos, então vai aqui para esse fundão do cérebro. Então, você está numa praia, você vê aquele céu maravilhoso, vê aquele horizonte, porque ali do horizonte parece uma retinha, não é isso? Aonde que isso impressiona? Na região dos lobos occipitais e faz com que a gente tenha a nossa memória acionada, com a sensação de liberdade, com a sensação de podermos fazer o que a gente quer. A mesma coisa em relação à vestimenta, tanto é que quando a pessoa está mais à vontade, o que fala? Pô, você está na praia, né? Pô, se veste aí. Mas por quê? Porque na praia você vai com menos roupa. E a região do seu lobo parietal, que tem contato com a informação que chega através da sua pele e do tato, ela é estimulada de uma forma diferente. Então, em vez de você estar com uma roupa que está apertando a sua cintura, ou então que está aqui a manga está apertando, você está simplesmente com biquíni ou com maiô, enfim, essa região acaba se sentindo livre também. E a gente tem essa memória muito arraigada dentro da nossa cabeça. Sem contar a questão do lobo temporal, que tem a ver com memórias anteriores, de experiências que todo mundo já viveu na praia, principalmente quem mora em cidades tão bonitas como o Rio de Janeiro. Então, você colocar isso dentro de um quadradinho, entendeu? Eu estou falando quadradinho porque eu não sei exatamente, eu procurei isso, eu queria saber, pessoas, mas eu queria saber qual que é a dimensão, porque a dimensão do selfie do indivíduo dá mais ou menos a distância de um braço, em mais ou menos 1 metro. Eu não imagino como isso de fato vai acontecer. Talvez aqui nesse espaço até que nós estamos, não temos essa informação, mas a gente só sabe que são 4 pessoas dentro. Sim, mas é um desafio. E aí não tem jeito, né? A gente não marcou aqui na arte, mas daí eu preciso acionar essa parte anterior da cabeça aqui, eu estou falando dos lobos frontais, para a gente entender que para podermos desfrutar, de novo, de toda essa liberdade, o mínimo de organização vai ser necessário. Doutor... E aí entra a questão da disciplina. Pois é, a disciplina. Por que existe uma tendência em alguns seres humanos, não estamos generalizando, em alguns que é assim, dentro de casa eu cuido, os meus pais são grupos de risco, ou minha irmã, minha filha, eu estou cuidando tudo certo, os meus estão protegidos. Aí quando eu chego na rua, eu não te conheço, então... É como se assim, tudo bem, com os outros tudo bem. Então eu saio sem máscara, eu vou para a beira da praia, pouco me importa se eu estou conversando com um atendente de um restaurante e eu estou... Por que a gente tem essa diferença de os meus estão protegidos, mas os outros, tudo bem os outros? Isso tem a ver com um processo de ampliação da consciência. Quando a gente começa a entender que a nossa família, na verdade, é a humanidade e não simplesmente o que nos une por laços de sangue, tudo fica mais fácil de entender. Eu lembro da minha infância, eu sou mais velho que você, não era muito incomum uma pessoa pegar e jogar uma latinha de refrigerante para fora do vidro do carro em movimento. Bom, não usar cinto de segurança, por exemplo. Sim, mas hoje em dia, se alguém joga lixo para fora do carro, isso é simplesmente um absurdo e todo mundo entende que isso é um absurdo. Mas estamos falando aí de 30, 40 anos atrás, não era bem assim. Então a gente percebe que conforme as gerações vão passando e a gente vai tendo contato com essa informação, tudo vai mudando. Então a gente tem uma vivência de como é transitar na praia, né? Para a gente é mais difícil e tem essa questão da disciplina a ser desenvolvida. Para uma criança que está tendo contato agora com essa experiência de ir de uma forma organizada para esse ambiente aberto, que para a gente significa liberdade, talvez seja diferente. Nos próximos anos e nas próximas décadas. E tem mais lugares no Brasil interessados aí nessa experiência do Rio de Janeiro. Por exemplo, Florianópolis também estuda a possibilidade de adotar o mesmo sistema de reserva para controlar o acesso de pessoas às praias. A Prefeitura da capital catarinense disse que está de olho no resultado da experiência nas areias cariocas. Então, lugares turísticos que estão encontrando ali uma alternativa de conseguir receber as pessoas, mas sem aumentar o contágio. Doutora, minha pergunta é a seguinte, existe algum aspecto assim de influência de rebanho? Por exemplo, se eu estou sozinho, eu tenho consciência. Mas se eu estou com várias pessoas, já que tem, olha só quanta gente nessa beira da praia, tá todo mundo aí sem máscara, ninguém respeitando. Vamos também.
Sim, existe isso. A gente acaba imitando o comportamento das outras pessoas e a gente se sente, então, incluído. Então, esse lance aí que você falou do rebanho, de pertencer, faz todo sentido. Então, se a gente lança uma moda e as pessoas incorporam isso como uma moda, fica muito mais fácil do que passar uma lista de regras. E, para isso, a população que mora na região litorânea acaba tendo um papel muito importante na definição, porque geralmente o turista que não está acostumado com aquele dia a dia é que tem mais dificuldade de cumprir as regras, sendo que as pessoas locais, uma vez que incorporam, acabam ditando como deve ser ou compartilhar, né, aquele momento, aquele espaço e aquela situação. Por isso que a gente cresce ouvindo do nosso pai, da nossa mãe, você não é os outros, por que tem que fazer o que os outros estão fazendo? Está todo mundo fazendo errado, não significa que é certo. Está aí o exemplo, né? Tomara que as pessoas consigam lembrar isso e ter mais consciência social e coletiva. Doutor Fernando Gomes, seguimos aqui diariamente, hein? Obrigada por mais um dia. Isso aí, obrigado a você, Elisa. Rafael, bom dia para você, bom dia para vocês também.